Mais 2 anos se passaram, Lich tinha agora 8 anos. Durante esse tempo, ele dominou todos os feitiços contidos nos livros de Nana, o que trouxe sua habilidade oficial configurada para os feitiços de nível 3 mais comuns. Livros sobre níveis superiores eram extremamente caros e Nana não tinha interesse em adquiri-los. Afinal, ela tinha seu próprio grimório. Os livros que ela comprou ao longo dos anos eram principalmente para exibição, para mostrar a seus clientes o que eles podiam comprar. Mas enquanto sua habilidade em magia falsa estagnou, Lich usou esses anos para aprofundar sua compreensão da verdadeira magia. Sua compreensão de sua profundidade e fundamentos havia melhorado muito. Praticando a verdadeira magia todos os dias como curandeiro. Ele ganhou um controle tão fino sobre a magia da luz e da escuridão que finalmente adquiriu a habilidade necessária para se livrar permanentemente da condição congênita de Tista. O problema era que, apesar de todos os seus esforços, seu núcleo de mana não era forte o suficiente para realizar o tratamento que Lich havia planejado. Durante esses anos, ele usou assimilação sempre que podia, fazendo com que seu núcleo de mana passasse por vários ciclos de expansão e compressão, transformando-o de verde profundo em verde brilhante. Mas ainda estava verde. As impurezas de Lich ainda não atingiram o núcleo de mana, e até que isso acontecesse, tanto sua mana quanto seu corpo não passariam por mudanças qualitativas. Ele havia chegado a um gargalo e não tinha ideia de como superá-lo. Solos também havia mudado bastante. Ela não estava mais limitada à sua forma de seixo, mas podia realmente se transformar em qualquer forma, mantendo a mesma massa geral. Isso permitiu que Solos assumisse a forma de um anel de pedra lisa que Lich usava em seu dedo médio direito. Quando ela perguntou por que um anel no dedo médio, Lich respondeu com um estranho poema curto relacionado a um anel verde de poder. Era algo relacionado à sua infância, da qual ele gostava muito. Junto com um pouco de seu poder, Solos também recuperou uma nova função, algo que Lich chamou de Soluspedia. Era outra dimensão de bolso, mas especificamente criada para livros e qualquer meio de armazenar conhecimento. Todos os livros que Lich armazenava na Soluspedia, ele podia consultar apenas um pensamento. Por exemplo, ao armazenar seu grimório, ele não precisava mais memorizar as palavras mágicas e os sinais de mão para os feitiços mágicos falsos que havia aprendido. Lich ainda tinha que praticar os sinais de mão e a pronúncia, mas ele só precisava pensar no que precisava para lembrar de tudo até o menor detalhe. O mesmo se aplica a mapas, ervas e bestiários. Lich deu quase tudo o que ganhou como curador para sua família, permitindo que eles tivessem uma vida muito mais fácil e acumulassem um dote decente para Rena e Tista. O que quer que guardasse para si mesmo, ele usava para comprar os compêndios mais detalhados que encontrasse sobre os tópicos mais úteis, como direito, etiqueta da corte e até vocabulário. Enquanto eles estavam na Soluspedia, Lich os conhecia por dentro e por fora. O que o fazia se regozijar interiormente era o fato de que ele podia comprar até mesmo aqueles itens que estavam quase caindo aos pedaços ou defeituosos, resultando em altamente perecíveis. Isso não era um problema para ele. Assim como para a dimensão de bolso, eles seriam congelados no tempo e, portanto, potencialmente durariam para sempre. Depois que seu 8º inverno terminou, Lich recebeu uma ligação do Conde Lark no amuleto de comunicação de Nana. O evento o pegou de surpresa, o Conde nunca o havia contatado antes. Tendo feito muitas videochamadas e entrevistas de emprego no Discord e Scope na Terra, ele estava familiarizado com esse tipo de reunião. Lich curvou-se profundamente como uma saudação, enquanto segurava o punho. Querido Lich, você é sempre tão educado. Não há necessidade de todas as formalidades, você está entre amigos agora. O Conde Lark tinha um comportamento convivial e amigável, fazendo-o parecer mais um tio chamando seu sobrinho do que um lorde. Conde Lark, a que devo o prazer desta ligação? Lich olhou para Nana, de pé ao lado dele, em busca de aprovação. Ela assentiu enquanto olhava para o holograma mágico do Conde. Você acumulou alguns méritos. Eu queria saber se você planeja usar alguns deles.
Méritos eram algo que qualquer um que contribuísse para o bem-estar do reino receberia e poderia ser trocado por privilégios ou mercadorias. Um condenado poderia ter sua sentença encurtada servindo nas forças armadas e ganhando méritos, um fazendeiro poderia obter mais terras de graça. Um acadêmico poderia obter uma recomendação para um emprego no governo. Méritos. Lit foi pego de surpresa. Eu não fiz nada para ganhar essas coisas. Muito pelo contrário, querido Lit. Todo ano eu recebo centenas de cartas de elogios dos fazendeiros e suas famílias, sobre o excelente trabalho que você está realizando como curandeiro. Desde que Lit começou a dar tratamentos pela metade do preço para os fazendeiros, eles esperariam que Nana deixasse a aldeia antes de ir buscar atendimento médico. Nana sabia e não se importava. Eles ainda precisavam dela para as emergências, e as taxas extras das chamadas domiciliares cobriam qualquer lucro que ela pudesse ter perdido. Uma carta conta para ganhar méritos? Lit perguntou, ainda confuso. Uma carta, não. Mas dezenas, centenas de cartas sobre a mesma pessoa por um longo período de tempo, claro que sim. Você tem alguma coisa em mente que o reino possa ajudá-lo? Aspas. Lit ponderou por um tempo, enquanto acessava o livro de direito na Soluspedia. Mais terra era suicida, sua família já estava esgotada e eles não podem pagar ajuda contratada. O reino não trocaria méritos por dinheiro, mas Lit ainda poderia obter a próxima melhor coisa. Eu tenho o suficiente para minha família ser isenta de impostos este ano. Aspas. O Conde Lark deixou cair o monóculo com um choque, a boca entreaberta. Impostos. Sua família ainda paga impostos. Aspas. Sim, somos cidadãos cumpridores da lei, senhoria. Lit estava quase tão confuso quanto o conde, mas com uma cara de pôquer melhor. Vou esfolar meu contador vivo. O conde pulou da cadeira, o rosto vermelho de raiva. Eu disse a esse tolo incompetente para exonerar sua família desde o dia em que Lady Néria colocou você sob sua asa. Eu juro pelos deuses, vou despedir aquele homem com referências tão ruins que ele nunca encontrará outro empregador. Lit tentou acalmar a contagem. Talvez seja o melhor. Prefiro ser exonerado por causa de meus méritos, em vez de ser um mago em treinamento. O conde voltou a sentar-se com uma expressão perplexa no rosto. Por quê? O resultado é o mesmo, e você manteria seus méritos para necessidades futuras. Pode parecer apenas uma questão de semântica, mas não é. Lit explicou. Se minha família for exonerada, mais cedo ou mais tarde isso vai sair, e o que vai acontecer a seguir vai depender do motivo pelo qual nós conseguimos. Se for por causa do meu status, aos olhos da comunidade seria um privilégio injusto. Isso poderia gerar inveja e rancor, e em uma comunidade tão apertada poderia ser tóxico. A ajuda e o apoio dos vizinhos são de suma importância para uma fazenda, e não vou ficar lá para sempre. Se formos exonerados por meus méritos, seria algo que a comunidade me concedeu como sinal de gratidão por minhas boas ações. Ser capaz de retribuir de alguma forma seu benfeitor os faria se sentirem felizes e os impediria de abrigar sentimentos ruins. Durante todas as explicações, Lit chorava interiormente de alegria, parabenizando-se por ter adquirido o vocabulário. Eu posso finalmente falar como eu costumava na Terra. A incapacidade de me expressar corretamente sempre foi um fardo. Ele pensou. A magia é de fato a forma suprema de arte. O Conde Lark concordou com a cabeça. Apenas um mago pode ser tão sábio apesar de ser tão jovem. Estou honestamente impressionado. Um filhote de dragão ainda é um dragão, afinal. Nana entrou na conversa. O menino não é apenas sábio além de sua idade, mas também é abençoado pela luz. Ele é talentoso o suficiente para já ter inventado seus próprios feitiços de luz. A habilidade de Lit como curador está quase no mesmo nível que eu tinha na idade dele, e ele até criou algum feitiço cosmético para sua irmã. Ela tem a pele mais clara que eu já vi em toda a minha vida. Isso é apenas entre nós, é claro.
Lit estava sorrindo e balançando a cabeça, mas na verdade estava morrendo de medo. Nana parecia ter percebido parte de sua decepção. Maravilhoso. Simplesmente maravilhoso. O conde pulou da cadeira de alegria, perdendo mais uma vez o monóculo. Obrigado por sua confiança, Lit. Manterei seu segredo comigo a todo custo. Aspas. Depois que a ligação terminou, Lit olhou para Nana, incapaz de expressar suas perguntas em voz alta. Ela riu zombeteiramente como de costume. Não fique tão chocado, eu também sou um mago, afinal. Quando alguns de seus pacientes voltaram para uma segunda opinião, depois de me descrever seus ferimentos, eu estava destinado a descobrir a verdade. Alguns desses ferimentos eram supostos estar além de sua habilidade. Quanto à sua mãe e irmã, você exagerou, pequeno diabinho. O que quer que você tenha feito, tornou-os lindos demais. Eu recomendo você por fazer isso devagar e com o tempo, mas quem sabe uma coisa ou duas sobre magia suspeitaria de algo. Quanto ao conde, ele também notaria, uma vez que Rena primeiro e Tista depois participassem do concurso Spring Maiden. Ou você acha que ele tem bolotas em vez de olhos? É melhor jogar assim. Lark é um homem honesto, o melhor nobre que já conheci. Se ele acha que tem sua confiança, fará o possível para mantê-la. Você ainda é seu precioso projeto de estimação, afinal. Duvido que ele arrisque perder tudo o que investiu até agora por um assunto tão trivial. Lit não podia fazer nada além de concordar. Mestre, você não confia em ninguém, não é? Aspas. Nana bufou. Eu mal confio em mim mesmo. Além disso, eu sou o único que sempre lutou pelos meus melhores interesses. Lit curvou-se profundamente, seu punho em concha. Mestre, seu discípulo agradece sua orientação e ajuda. Levarei suas palavras a sério. Nos dias seguintes, Lit não conseguia parar de se culpar por cometer erros tão estúpidos. Droga. Sempre tão cheio de mim mesmo. Preciso parar de pensar que sou sempre o mais inteligente da sala. Não posso continuar estragando os pequenos detalhes, a longo prazo pode ser fatal. Mestre amargo e cínico é uma bênção disfarçada. Somos basicamente duas ervilhas em uma vagem. Ela ainda não suspeita de nada, e eu tenho que continuar assim. Tê-la ao meu lado pode me ajudar a crescer como mago e me proteger da minha própria estupidez ao mesmo tempo. Além disso, a família de Lit foi exonerada das taxas anuais graças aos seus méritos, e como ele previu, isso causou apenas alegria e felicidade nos vizinhos. Tinha acontecido graças a eles, afinal. Era um dia lento no escritório da casa de Nana, quando 2 caçadores invadiram trazendo nos ombros mais 2 caçadores, cobertos de sangue. Uma fera mágica. O caçador na liderança gritou. Uma fera mágica está atacando os bosques de Traum. Por favor, você tem que salvar meus homens. Aquele monstro quase os despedaçou.